Olá pessoal, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, e o vídeo de hoje é um pouco mais reflexivo. Vocês sabiam que a advocacia no Japão está em crise? Os advogados japoneses estão ficando pobres, estão empobrecendo. Por quê? Porque lá a cultura predominante é da autocomposição, é da educação e é do respeito aos direitos alheios. Todo profissional, advogado, médico, dentista, engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta, todo, enfermeiro, todos, prestam um serviço solucionando um problema, ou melhor, solucionando uma necessidade de alguém. Então, aquele profissional, qualquer um dos que eu linkei agora, eles são remunerados em função de terem atendido alguma necessidade de alguém. Se hoje todas as pessoas começarem a escovar os dentes da maneira ideal, a odontologia não vai acabar. Não vai acabar. Mas o mercado dos dentistas talvez se encolha um pouco. Se hoje todas as pessoas tiverem uma alimentação ideal, talvez os nutricionistas tenham uma redução da sua clientela. Considerando que muitas pessoas procuram um nutricionista em função de problemas da sua própria alimentação, problemas pré-existentes da sua alimentação. Se agora, por alguma evolução da sociedade, as pessoas pararem de cometer crimes, imaginemos que, por uma intervenção divina, acabe a criminalidade no Brasil. Os agentes penitenciários perderão sua função e talvez o Brasil enfrente a situação que acontece na Holanda, em que presídios são fechados por falta de presos. E com a advocacia a mesma coisa. No Japão, quando um cidadão japonês bate no carro de outro cidadão japonês, reconhecendo a sua culpa, ele não espera ser processado. Ele paga, ele faz um acordo e paga o valor que sabe que é devedor. Quando um cidadão japonês tem na sua casa um vazamento, digamos, e o vizinho do andar de baixo toca a campainha e lhe informa do vazamento, o assunto acaba ali, eles se resolvem. Isso é fruto de uma evolução social muito grande. Existe uma cultura no Brasil que ainda tem muito a evoluir, que é a cultura do processo, a cultura de não reconhecer, ou melhor, reconhecer para si mesmo, mas não respeitar voluntariamente o direito do outro. Não raras vezes, num acidente de trânsito, o motorista é culpado pelo acidente, sabe que é culpado, e usa como argumento para o outro motorista envolvido que uma ação judicial implicará muito gasto de tempo, gasto de dinheiro, desgaste em geral. E com isso ele utiliza a dificuldade do próprio processo judicial como uma espécie de moeda de troca para persuadir a outra pessoa a receber menos do que ela deveria receber ao natural. Isso é muito triste, isso é um subproduto, ou melhor, isso é um reflexo negativo das garantias judiciais que são essenciais para a nossa vida em sociedade. O que mais me entristece, e essa é a motivação do vídeo que faço hoje, é quando esse comportamento vem do próprio Estado. Quando o próprio poder público, sabendo da dificuldade que o cidadão terá em uma ação judicial, ou melhor, que o cidadão poderá vir a ter em uma ação judicial, utiliza esta dificuldade como argumento para inibir o ajuizamento daquela ação ou para instigar, para persuadir o cidadão a receber menos do que ele deveria. Se você tem acesso tem algum amigo, se você for advogado, se você tem algum amigo advogado que atua na área civil, poderá verificar que é muito comum isso.
muitas vezes, não estou dizendo sempre, estou dizendo muitas vezes, em audiência, o próprio magistrado, no intuito de persuadir, no intuito de estimular que as partes façam um acordo entre si, argumenta, muitas vezes, para o credor, para a pessoa que indiscutivelmente tem razão, para a pessoa que visivelmente tem razão. O próprio magistrado, muitas vezes, argumenta: ah, mas será que não vale mais a pena o senhor aceitar uma quantia X agora? Não é tudo que o senhor gostaria, mas o senhor aceita uma quantia X e extingue o processo por aqui, porque, caso contrário, a ação poderá se prolongar por muito tempo, poderá demorar muito para receber o valor. Isso acontece, infelizmente isso acontece. Isso não é ilegal. Não é ilegal que o magistrado utilize de um argumento realista para persuadir, para aconselhar a parte a fazer um acordo. Mas é deprimente que o cidadão, que o contribuinte, escute do próprio representante do Poder Judiciário que as dificuldades e a eventual morosidade, os eventuais percalços, as eventuais dificuldades do próprio processo judicial sejam utilizados como argumento para instigá-lo a fazer um determinado acordo e receber menos do que lhe é devido. Nas ações previdenciárias, então, a imoralidade é muito grande. O segurado procura o INSS e tem o benefício negado indevidamente. Ajuiza uma ação judicial. O processo tramita e é realizada a perícia, por exemplo. É muito comum em situações envolvendo auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. É realizada uma perícia judicial detectando, apontando, comprovando que aquela premissa que o INSS utilizou para negar o benefício lá na fase administrativa, que aquela premissa era equivocada. E aí, então, o INSS formula a seguinte proposta: dentro do processo judicial, efetua o pagamento de 90% do valor devido agora e o processo é extinto. Essa é a proposta que o INSS muitas vezes apresenta. E o que o advogado diz para o seu cliente? Com que cara o advogado chega para o seu cliente e diz: sim, o senhor é credor de tanto, e às vezes são valores altos, o senhor é credor de tanto, de tal valor. Porém, agora que nós tivemos todo o desgaste de uma ação judicial, agora que nós tivemos um ano brigando em juízo, o INSS se propõe pagar 90% daquilo que ele deveria ter pago voluntariamente um ano e pouco atrás, lá na fase administrativa. Isso é a crise cultural que vivemos. Não estou aqui hoje dando nenhuma dica, nenhuma solução, nenhuma dica de como resolver um problema. Estou compartilhando uma inquietação, uma frustração, uma crítica que eu faço à cultura crescente na nossa sociedade. Entre pessoas físicas, esta cultura já é reprovável. Mas quando ela vem do próprio Estado, ela é reprovável ao quadrado. Ela é imoral ao extremo. Mas ela é praticada, esta conduta é praticada com tamanha frequência que ela se tornou comum e nós, cidadãos, estamos embrutecidos pela rotina, pela frequência com a qual nos deparamos com uma situação que é revoltante, uma situação que não deveria ser aceita. Muito bem, meus amigos, muito bem. Gostaria de saber a opinião de todos. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Peço que deixem aqui nos comentários uma crítica, uma sugestão teórica. É óbvio que não são sugestões práticas, mas algum comentário sobre o que eu acabei de falar. O vídeo de hoje é uma proposta, uma sugestão de reflexão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.